Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa videoaula, né, referente a essa semana de 2 de agosto a 6 de agosto. Nessa semana iremos fazer a correção das atividades da semana anterior, tá? Da semana de 27 a 30 de julho. Então, quem não fez essa atividade, eu peço que faça. É para ser copiado tudo no caderno, tá? Coloquem, identifiquem aí a semana, terceiro bimestre, né? O início aí do terceiro bimestre, copiem os textos, as atividades, todas as alternativas e agora eu já vou passar a correção, então vocês já deixam até corrigido, tá bom? Quem não fez, tem essa semana para colocar em ordem, então aproveitem. Vamos aí à correção. Leia o texto para responder as questões de 1 a 3. Furto de flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara. Eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua, vir jogar lixo da sua casa neste jardim? Carlos Drummond de Andrade, Contos Plausíveis. Exercício 1. Leia as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta era a A. O texto Furto de Flor é predominantemente narrativo, né? Então, ele conta aí uma história, né? Ele é narrativo. B. Poderia ser a B? Vamos ver. O autor, ao longo do texto, vai construindo um misto de narrativo e texto objetivo? Não, né? Ele é apenas narrativo. Por que eliminaríamos a C? O autor usou a primeira pessoa para supostamente aproximar-se do personagem da narrativa? Também não, né? Ele conta aí a história dele, né? Do furto que ele fez. E D, apenas pela leitura do título do texto pode-se afirmar que o texto é narrativo? Pela leitura do título, não, né? O título não nos dá essa informação. É ao longo do texto, aí do corpo do texto, que a gente vai identificar se ele é narrativo, descritivo ou qualquer outra coisa, né? Então, aqui melhor se encaixa aí, a alternativa correta é a A. 2. Segundo o texto de Drummond, a condição para haver novidade em uma flor, sem agredi-la, é apenas admirá-la. O trecho do conto que satisfaz essa condição é, então a alternativa correta é a C. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem, né? Então, se deixarmos a flor lá no jardim, né, ela vai sempre florir para que a gente possa admirá-la, né? E não arrancando, colocando em outro lugar. Então, foi isso que ele quis dizer, né? Que ela traria muitas novidades se apenas ficássemos olhando, né? Sem fazer algum mal a ela. Então, é a alternativa C. 3. Ao longo do texto, o personagem vai gradativamente buscando manter a flor viva, mas não é feliz no seu intento, pois então, a alternativa correta é a D. Então, o que ele fez? Por que ele não é feliz no intuito dele? Porque ele furtou do jardim, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a flor acaba morrendo, né? Então, não é porque colocou no copo com água, depositou no jardim onde desabrochar ou colocou no vaso com terra. O motivo todo aí dela ir murchando e morrer é porque ele furtou ela do jardim.
Seguindo aí, leia o trecho do texto A Quinta História, de Clarice Lispector, para responder às questões 4 e 5. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me a queixa. Deu-me a receita de como matá-las. Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. 4. Embora muito pequeno, esse texto contém os elementos essenciais de uma narrativa. Encontramos no trecho do conto acima, então eu falei, né, quanto ao personagem. Então aqui nós temos um narrador personagem, né? Ele conta e participa da história, tá bom? Então a gente pode perceber que ele participa da história através do quê? Né? Então, aqui, ó, das palavrinhas aqui, ó, dos pronomes, ó, me, né? Então, queixei-me, eu me queixei, né? Aqui, ó, deu-me. Então, isso indica, né, que a pessoa está participando da história. O porquê? Aí vem aqui a questão 5, né? Porque o foco narrativo é escrito em primeira pessoa, né? O eu, a história é dela, né? Então, o foco narrativo é impessoal, ou seja, a gente não sabe em que pessoa está? Nós sabemos. O foco narrativo é em terceira pessoa, ele? Não está contando a história de ninguém. Está contando a história dela, né? E também não seria em segunda pessoa, nem em tu, nem em vós, né? Então, aqui o correto seria a alternativa C. Foco narrativo em primeira pessoa. Depois, nós entramos aqui, ó, no estudo do sujeito e do predicado. Então, eu expliquei para vocês na aula anterior, né, o que seria o sujeito, o predicado, e agora vamos às atividades. 6. Sublinhe o predicado nas orações que seguem. Então, o que eu falei para vocês? Primeira coisa, localizem o verbo. A quem o verbo se refere eu chamo de sujeito. Tudo aquilo que eu afirmo sobre esse sujeito é chamado de predicado. Então, vamos aqui na A. Fomos ao teatro. Qual é o verbo? Fomos, né? A quem o verbo se refere eu chamo de sujeito. Quem que foi? Nós fomos. Apesar do nós não estar aqui, né? Ele é um sujeito oculto. Ele não está escrito aqui, mas eu sei, né? Pela conjugação verbal aí. Então, o sujeito é oculto. Agora, tudo que eu falo sobre o nós, o que eu falo sobre o nós? Fomos ao teatro. Então, esse é o predicado, tá? Porque o sujeito está oculto, mas o que eu estou falando sobre esse sujeito é fomos ao teatro. B. O discurso foi modificado. Então, localize o verbo aí, né? Foi. O que foi modificado? O discurso, né? Então, a quem o verbo aí se refere, eu chamo de sujeito. Então, sujeito seria o discurso. Tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito é predicado. O que eu falo sobre o discurso? Que ele foi modificado, tá? Então, foi modificado é o predicado. C. Lima Barreto escreveu livros importantes. Verbo é escreveu. Quem escreveu? O Lima Barreto. Então, Lima Barreto é sujeito. O que o Lima Barreto fez? Ele escreveu livros importantes. Tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito é o predicado. Então, o que eu estou falando sobre o Lima Barreto? Que ele escreveu livros importantes. Os soldados marcharam no dia da pátria. Verbo, marcharam, né? Quem marchou? Os soldados. Então, eu sei que soldados é o sujeito. Tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito, eu chamo de predicado. Marcharam no dia da pátria. Ok? Então, o que está de amarelinho aí é o que vocês têm que sublinhar. Exercício 7. Qual o núcleo do predicado da frase? Os alunos saíram do teatro encantados. Então, primeiro eu tenho que saber identificar um verbo, saber identificar o predicado, né? Então, vamos lá. Verbo, saíram. Então, vamos dividir aí. Quem que saiu? Os alunos. Então, os alunos, sujeito. Saíram do teatro encantados, predicado. O núcleo do predicado é o verbo, tá? Então, a resposta correta seria a B. Saíram, tá bom? O núcleo do predicado é um verbo. Então, alternativa B. 8. Qual o sujeito e o predicado na frase?
Os formandos organizaram a homenagem. Então, vamos separar aqui, né? Vamos localizar o verbo, separar sujeito e predicado e chegar à resposta. Verbo, organizaram. Quem que organizou? Os formandos. Então, achei o sujeito. Os formandos é o sujeito. O que eu afirmo sobre esse sujeito? O que eu afirmo sobre os formandos? Organizaram a homenagem. Então, organizaram a homenagem, predicado. Então, alternativa B. Exercício 9. Temos um sujeito composto em. Então, a alternativa correta é a letrinha D, tá? Por que não a A? Nós estamos cada dia mais desanimados com a escola. Qual é o verbo? Estamos. A quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. Quem que está aí, né? Nós. Então, nós é o sujeito. Não é porque ele está no plural que ele é composto, tá? Ele não é composto aqui. Ele é uma palavrinha só, tá? Então, aqui é um sujeito simples. Na B, Luana terminou o namoro esse final de semana. Verbo, terminou. Quem terminou? Luana. Luana é o sujeito. Uma palavrinha só, um sujeito simples. Todos os empregados estavam insatisfeitos com o trabalho. Verbo, estavam. Quem estavam? Todos os empregados, tá? Então, aqui eu também não tenho um sujeito composto, tá? Está no plural, mas não é composto. Agora, D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Verbo, estamos. Quem que está? Eu, Alice e Lucas. Aqui eu tenho um sujeito composto. Tenho 3 pessoas, né? Aqui, eu, Alice e Lucas. Eu poderia ter 3 objetos, né? 4, 5 aí, né? Então, quando eu tenho mais de uma coisa, né? Mais de um nome, é que eu tenho um sujeito composto. Exercício 10. Na frase, as meninas do coral cantaram lindamente, os núcleos do sujeito e predicado são respectivamente. Vamos localizar então o verbo. As meninas do coral cantaram lindamente. Verbo, cantaram. Quem cantou? As meninas do coral. Então, as meninas do coral, sujeito. Cantaram lindamente, predicado. Vou observar o sujeito para achar o núcleo. Então, o sujeito, né? Dentro do sujeito, o núcleo é o nome. Então, qual é o nome aqui? Meninas. Agora, vamos observar o predicado. Cantaram lindamente. O núcleo do predicado é o verbo. Então, cantaram. Então, a correta é a letrinha B. Meninas, núcleo do sujeito, cantaram, núcleo do predicado. Ok? Então, nessa semana, eu vou deixar apenas a correção. Coloquem em ordem. Se não fizeram essa atividade, é o momento de fazer. Vocês têm aí mais uma semaninha para fazer, tá? E deixem em ordem tudo, o caderno, a apostila. Depois, aos que, né, vão estar fazendo rodízio, eu vou estar sempre olhando. Os que estão remoto em algum momento, também vamos conferir se estão fazendo, tá? E semana que vem eu volto, né, com a videoaula, seguindo aí a nossa apostila. Temos mais umas 4, 3 páginas da apostila volume 2 para terminar. Depois, vocês já, assim que receberem a volume 3, a gente já começa, tá? Mais um capítulo. Então, nessa semana é só. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.